Você está aqui porque algo em seu coração está clamando por direção. Talvez você tenha acordado hoje, sentindo que precisa de uma palavra que toque sua alma de forma diferente. Não é coincidência que neste momento você esteja ouvindo essas palavras. Deus já sabia que você precisaria desta mensagem. Antes mesmo de você perceber se esta palavra está tocando seu coração, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Quando você faz isso, você não apenas nos ajuda, mas permite que mais pessoas encontrem essa mesma esperança que você está recebendo hoje. Compartilhe nos comentários como Deus tem falado com você, através da oração e da meditação na sua palavra. Hoje vamos mergulhar em uma das passagens mais transformadoras das Escrituras. O Salmo não é apenas um texto bonito para decorar. É um mapa espiritual que Deus nos deu para distinguir entre dois tipos de vida completamente diferentes. Um que floresce eternamente e outra que se desfaz como fumaça no vento. Você já parou para observar que em cada momento da vida estamos fazendo uma escolha? Não estou falando apenas das grandes decisões que tomamos, mas das pequenas escolhas que fazem toda a diferença. Onde colocamos nossos pés, com quem nos sentamos para conversar, que vozes permitimos que influenciem nossos pensamentos. Cada uma dessas escolhas está nos moldando em direção a um destino espiritual. O salmista começa com uma declaração poderosa sobre quem é verdadeiramente abençoado por Deus. E perceba que ele não fala primeiro sobre o que essa pessoa faz, mas sobre o que ela não faz. Ela não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso significa que há vozes ao nosso redor, oferecendo direções que parecem sábias, que são convincentes, que até fazem sentido para a nossa mente natural, mas que não vêm do coração de Deus. Quantas vezes você já se viu seguindo conselhos que pareciam certos, mas que te afastaram da presença do Senhor? Quantas vezes permitiu que opiniões do mundo moldassem suas decisões mais importantes? O homem bem-aventurado aprendeu a filtrar as vozes. Ele desenvolveu um ouvido espiritual que consegue distinguir entre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que vem da terra. Mas o texto vai mais fundo. Ele diz que esse homem não se detém no caminho dos pecadores. Não é apenas que ele evita andar com pessoas ruins, é que ele não para. Não se estabelece, não finca raízes em lugares onde o pecado é normalizado. Há ambientes onde o que desagrada a Deus é tratado como normal, onde a transgressão é pintada com cores bonitas, onde aquilo que separa o homem de Deus é apresentado como liberdade. O homem sábio não apenas passa por esses lugares. Ele não para. Ele não permite que sua alma se acostume com aquilo que Deus abomina, porque ele sabe que o pecado tem uma estratégia. Primeiro ele nos convida a andar, depois nos faz parar para observar, e finalmente nos convence a nos sentar e nos acomodar. E por último, esse homem não se assenta na roda dos escarnecedores. Existe um tipo de pessoa que transformou a zombaria em arte. Aquele que fez da ironia uma filosofia de vida e encontra prazer em ridicularizar aquilo que é sagrado. O homem de Deus não se senta nessa mesa. Ele não participa dessa conversa. Ele não acha graça nesse tipo de humor que menospreza as coisas do céu. Mas perceba algo maravilhoso. O salmista não deixa esse homem vazio. Ele não cria apenas uma lista de proibições. Depois de dizer o que o homem bem-aventurado não faz, ele revela o que esse homem ama fazer. Seu prazer está na lei do Senhor. Que palavra linda é essa? Prazer não é obrigação, não é fardo, não é peso. É prazer. Quando foi a última vez que você sentiu o prazer genuíno ao abrir a Bíblia? Quando foi a última vez que você se deliciou nas promessas de Deus, como quem saboreia o melhor alimento? O homem de Deus não lê a palavra porque tem que ler. Ele lê porque ama ler. Ele não ora porque é seu dever. Ele ora porque encontrou na presença de Deus o lugar mais doce que existe, e esse prazer se transforma em uma prática constante. Ele medita na palavra de dia e de noite. Meditar não é apenas ler rapidamente um versículo pela manhã. Meditar é ruminar, é mastigar, é digerir. É pegar uma verdade de Deus e deixar que ela percorra cada canto da sua alma. É repetir uma promessa até que ela se torne mais real para você do que qualquer circunstância que você está enfrentando, de dia e de noite. No momento em que você acorda e sua mente ainda está silenciosa, no meio da tarde, quando as pressões do trabalho querem roubar sua paz, na madrugada, quando a ansiedade tenta te visitar, a palavra de Deus se torna a trilha sonora da sua vida. Ela está sempre tocando no fundo da sua alma, sempre disponível, sempre presente, sempre vivo. E qual é o resultado dessa vida? O salmista usa uma imagem linda. Esse homem se torna como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não é uma árvore que nasceu por acaso, é uma árvore que foi plantada. Isso significa que há um jardineiro, alguém que escolheu o lugar, preparou o solo e colocou essa árvore exatamente onde ela precisava estar. Deus tem um lugar específico para você.
Um lugar onde suas raízes podem crescer profundas, onde você pode encontrar o suprimento que precisa, onde você pode florescer de acordo com o propósito que Ele tem para a sua vida. Mas para ser plantado, você precisa permitir que Deus escolha o lugar. Você precisa confiar que Ele sabe onde você deve estar. Mesmo quando você não entende, e essa árvore está junto a ribeiros de águas. Ribeiros são rios pequenos, constantes, que nunca param de fluir. A árvore não depende da chuva ocasional. Ela não vive dos pingos que caem do céu de vez em quando. Ela tem acesso a uma fonte permanente, um suprimento que nunca falha, uma provisão que independe das estações. Assim é a alma que se alimenta da palavra de Deus. Ela não vive de emoções esporádicas. Ela não sobrevive apenas dos cultos de domingo. Ela não depende de momentos especiais. Para encontrar Deus, ela tem acesso direto à fonte. Ela descobriu que a presença do Senhor é um rio que nunca seca, uma provisão que nunca falha, um suprimento que está sempre disponível. Por isso, essa árvore dá fruto na estação própria. Ela não se desespera para produzir, ela não força resultados. Ela não se compara com outras árvores. Ela entende que há um tempo para cada coisa, um tempo para crescer raízes. Tem um tempo para desenvolver galhos, um tempo para florescer e um tempo para dar frutos. E ela confia no cronograma de Deus. Quantas vezes nós queremos forçar frutos em nossas vidas antes do tempo? Quantas vezes ficamos ansiosos porque não vemos resultados imediatos? A árvore de Deus não vive dessa pressa. Ela sabe que quem a plantou também determinará quando ela deve frutificar. E quando chegou o tempo, o fruto vem naturalmente, sem esforço, porque a árvore estava se preparando em silêncio e suas folhas nunca murcham. Mesmo no verão mais intenso, mesmo na seca mais prolongada, mesmo quando todas as outras plantas ao redor estão ressecadas, essa árvore permanece verde. Suas folhas continuam viçosas, porque ela tem acesso à fonte. Ela não depende das circunstâncias externas para manter sua vitalidade espiritual. Isso é uma imagem poderosa para a nossa vida de fé. O cristão verdadeiro não murcha. Quando as dificuldades chegam, ele não perde sua paz. Quando as circunstâncias ficam difíceis, ele não deixa sua alegria secar. Quando os problemas se acumulam, porque sua vida está conectada a uma fonte que nunca falha. Sua esperança está enraizada em promessas que não dependem de situações humanas. E por causa dessa conexão com a fonte, tudo que ele faz prospera. Mas que tipo de prosperidade é essa? Não é a prosperidade superficial que o mundo oferece. Não é aquela que depende de sorte ou de circunstâncias favoráveis. É a prosperidade que nasce de uma vida alinhada com os propósitos de Deus. É o tipo de sucesso que resiste ao tempo, que não se corrompe, que tem significado eterno. Quando você está plantado junto à fonte, suas decisões são regadas pela sabedoria divina. Seus relacionamentos são abençoados pela presença de Deus. Seu trabalho carrega o favor do céu. Seus sonhos são sonhados dentro da vontade do Pai. E isso faz toda a diferença. Não é que você nunca enfrentará dificuldades, mas é que você nunca enfrentará sozinho. Agora o salmista nos mostra o contraste. Os ímpios não são assim. Eles são como palha que o vento dispersa. Que imagem forte. A palha é o que sobra depois que o trigo é colhido. É leve e seca, sem valor, sem substância. O vento da primeira tempestade já leva embora. Quantas vidas são assim? Parecem cheias na superfície. Mas quando a pressão vem, quando a dificuldade chega, quando o teste aparece, elas se desintegram porque não têm substância, não têm raiz, não têm conexão com a fonte. Vivem de aparências, de performances, de construções externas que não resistem ao sopro da adversidade. O ímpio pode até prosperar por um tempo. Pode até parecer que está indo bem. Pode até acumular sucesso, reconhecimento. Tem recursos, mas quando o vento do juízo soprar, quando Deus pesar as obras, quando chegar o dia em que cada um prestará contas de sua vida, só permanecerá quem tinha raiz verdadeira. Por isso os ímpios não se sustentarão no juízo. Não haverá como fingir naquele dia. Não haverá como esconder atrás de máscaras religiosas. Não haverá como terceirizar a responsabilidade. Cada um estará diante de Deus com aquilo que realmente é, não com aquilo que parecia ser. E os pecadores não permanecerão na Assembleia dos Justos. Haverá uma separação. O joio será separado do trigo, a palha será separada do grão. Aqueles que apenas pareciam espirituais serão distinguidos daqueles que realmente eram espirituais. Porque Deus não se engana com performances. Ele vê o coração, ele conhece as motivações, ele discerne entre o que é genuíno e o que é encenação. Que pergunta poderosa precisamos fazer a nós mesmos? Hoje eu sou árvore ou sou palha? Tenho raízes profundas ou apenas uma aparência verde na superfície? Minha vida espiritual tem substância ou é apenas uma casca bonita por fora? O Senhor conhece o caminho dos justos.
Essa palavra conhecer nas Escrituras é muito mais do que ter informação sobre alguém. É ter intimidade, é ter cuidado, é ter um relacionamento próximo e pessoal. Deus não apenas sabe sobre a vida do justo, Ele participa dela, Ele acompanha cada passo, Ele está presente em cada decisão, Ele é o companheiro constante dessa jornada. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Não é uma ameaça, é uma constatação. É a consequência natural de escolhas feitas longe de Deus. Todo caminho que não passa pelo coração do Pai tem um destino. A destruição pode demorar. Pode ser disfarçado de sucesso por algum tempo, mas o fim já está determinado. Agora me permita fazer algumas perguntas que podem transformar seu dia. Em que tipo de conselhos você tem se baseado para tomar suas decisões mais importantes? Que vozes têm influenciado sua mente quando você precisa escolher um caminho? Você tem encontrado prazer real na palavra de Deus, ou ela tem sido apenas uma obrigação religiosa? Suas raízes estão fincadas na fonte certa, ou você está vivendo de recursos superficiais que se esgotam quando a dificuldade chega, quando as pessoas olham para sua vida? Elas veem uma árvore firme e frutífera, ou veem palha que balança com qualquer vento de circunstância. Se hoje, ouvindo essas palavras, você reconhece que tem vivido mais como palha do que como árvore, saiba que ainda há tempo. Deus é especialista em transplantar vidas. Ele pode tirar você de um solo raso e colocar junto ao seu rio. Ele pode transformar uma existência seca em uma vida abundante e frutífera. Mas isso exige uma decisão sua. Você precisa querer sair dos conselhos que não vêm do céu. Precisa ter coragem de se levantar da roda, onde o sagrado é desrespeitado. Precisa escolher a palavra de Deus como sua fonte de prazer, e não apenas como um livro que você lê por obrigação. A meditação na palavra não é um exercício intelectual. É um encontro do coração. É você permitindo que as verdades de Deus desçam da sua mente para o seu espírito. Mastigar uma promessa até que ela se torne mais real para você do que qualquer medo que esteja enfrentando. É repetir uma verdade bíblica até que ela expulse toda mentira que o inimigo tem sussurrado em seus ouvidos, de dia e de noite. Quando você acorda e sua mente está clara, no meio do dia, quando as pressões tentam roubar sua paz, à noite, quando você está processando tudo o que aconteceu, a palavra de Deus se torna o fio condutor de todos os seus momentos. Ela te acompanha no trabalho, em casa e no trânsito, nos relacionamentos, nos desafios, nas alegrias. E quando você vive assim, algo sobrenatural acontece. Você começa a frutificar sem se esforçar para frutificar. Os frutos da justiça começam a aparecer naturalmente na sua vida. Amor genuíno, paz verdadeira, paciência nas dificuldades, bondade espontânea, fidelidade nas pequenas coisas, mansidão nos conflitos, domínio próprio nas tentações. Esses frutos não vêm porque você está se esforçando para produzi-los. Eles aparecem porque você está conectado à fonte certa. Assim como uma macieira não precisa lutar para dar maçãs, o cristão plantado junto ao rio de Deus não precisa lutar para viver como cristão. A vida de Cristo flui naturalmente através dele, e suas folhas nunca murcham. Isso significa que sua esperança não se desfaz quando as notícias são ruins. Sua fé não balança quando as circunstâncias são adversas. Sua alegria não depende de tudo estar correndo perfeitamente. Você tem uma fonte interior que é independente das situações exteriores. Tudo que esse homem faz prospera, mas prosperar na perspectiva de Deus é diferente de prosperar na perspectiva do mundo. Na perspectiva divina, prosperidade é uma vida que cumpre o propósito para o qual foi criada. É alguém que está no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus planejou, da maneira que Deus desejou, no tempo que Deus determinou. Pode ser que aos olhos humanos isso não pareça grande coisa, mas aos olhos do céu é a maior riqueza que existe. É uma vida que tem significado eterno, que está construindo tesouros no céu, que está investindo em valores que nunca se depreciam. Os ímpios são o oposto disso tudo. Eles são como a palha que o vento dispersa. A palha é aquilo que é descartado na colheita. É leve e seca, sem valor nutritivo, sem capacidade de permanência. É um sopro e ela desaparece, não. Tem raiz, não tem peso, não tem substância. Há vidas que são assim. Podem até fazer muito barulho, podem até chamar atenção, podem até parecer importantes por um tempo. Mas quando o vento da adversidade sopra, quando a tempestade da dificuldade chega, quando o furacão da crise se levanta, elas são levadas embora porque não têm substância interior, não tem um raiz que as sustente, não tem uma fonte que as alimente, não tem um alicerce que as mantenha firmes. Vivem da superfície, que se sustentam na aparência, dependem de fatores externos para manter sua estabilidade, e isso é muito perigoso, porque fatores externos sempre mudam. Por isso, o salmista afirma que os ímpios não se sustentarão no juízo. Quando Deus pesar as obras, quando ele avaliar os corações,
quando ele separar o que tem valor eterno do que é temporário. Os ímpios não terão como permanecer. Eles serão como palha soprada pelo vento divino, que separa o precioso do vil. E os pecadores não permanecerão na Assembleia dos Justos. Haverá uma congregação eterna dos que escolheram a Deus. E nessa Assembleia só estarão aqueles que realmente pertencem a Ele, não aqueles que apenas frequentaram igrejas, mas aqueles que se tornaram igreja, não aqueles que apenas falaram sobre Deus, mas aqueles que viveram para Deus. O Senhor conhece o caminho dos justos. Ele não apenas observa de longe. Ele participa, ele acompanha, ele protege, ele dirige. Cada passo é observado com carinho. Cada decisão é sustentada pela graça. Cada dificuldade é acompanhada pela presença. O justo nunca caminha sozinho, mesmo quando se sente sozinho. Mas o caminho dos ímpios perecerá. É o fim inevitável de toda a vida que escolheu andar longe de Deus. Não importa quão bonito esse caminho pareça no início. Não importa quantas pessoas estejam trilhando a mesma direção. Não importa quão confortável ele seja, o destino é sempre o mesmo: destruição. Agora deixe-me fazer uma pergunta que pode mudar sua perspectiva hoje. Que tipo de árvore você tem sido? Um que está verdadeiramente plantada junto ao rio de Deus, ou um que está apenas fingindo estar verde por fora enquanto seca por dentro? Há uma diferença entre estar na igreja e estar em Deus. Há uma diferença entre conhecer versículos e conhecer o Deus dos versículos. Há uma diferença entre parecer espiritual e ser espiritual. E Deus vê essa diferença. Ele não se engana com aparências. Se hoje você reconhece que tem vivido mais na superfície do que na profundidade, se você percebe que tem sido mais palha do que árvore, se você sente que suas raízes não estão fincadas na fonte certa, saiba que esta pode ser sua oportunidade de recomeçar. Deus não desiste de você. Ele não olha para sua vida e vê apenas fracasso. Ele vê potencial. Ele vê uma árvore que pode crescer. Ele vê raízes que podem se aprofundar. Ele vê frutos que podem aparecer. Mas ele precisa da sua permissão para fazer o transplante. Você precisa sair dos conselhos que não vêm do coração do Pai. Precisa parar de se deter em caminhos que parecem normais, mas que te afastam da presença de Deus. Precisa se levantar de conversas onde aquilo que é sagrado é tratado com zombaria. E precisa buscar prazer real na palavra do Senhor. Não prazer forçado, não prazer fingido, mas prazer verdadeiro. O tipo de prazer que nasce quando você descobre que na presença de Deus há plenitude de alegria. O tipo de prazer que surge quando você percebe que as promessas dele são mais seguras do que qualquer garantia que o mundo pode oferecer. Comece hoje a meditar na palavra de uma forma diferente. Não leia apenas para cumprir um dever espiritual. Leia para encontrar Deus. Não decore versículos apenas para impressionar outras pessoas. Decore porque você quer carregar as palavras de Deus no seu coração como um tesouro, de dia e de noite. Permita que a verdade de Deus seja o filtro através do qual você enxerga todas as situações. Quando alguém te der um conselho, passe pelo filtro da palavra. Quando você precisar tomar uma decisão, consulte primeiro o coração de Deus. Quando você sentir que está sendo pressionado a seguir um caminho, pergunte se esse caminho leva para mais perto ou mais longe da presença do Senhor. Deixe que Deus te plante onde Ele sabe que você deve estar. Pode ser que o lugar não seja o que você escolheria. Pode ser que as circunstâncias não sejam as mais confortáveis, mas se é lá que Deus quer você, é lá que você encontrará a fonte. É lá que suas raízes crescerão. É lá que você se tornará a árvore que Ele sonhou. Quando pensou em você, confie no tempo de Deus para os frutos da sua vida. Não se desespere se você não vê resultados imediatos. Não se compare com outras pessoas que parecem estar frutificando mais rápido. Cada árvore tem seu tempo. Cada vida tem seu propósito. Cada pessoa tem seu chamado. E Deus conhece exatamente quando é o momento certo para cada fruto aparecer. Mantenha suas folhas sempre verdes. Isso significa manter sua esperança sempre viva. Manter sua fé sempre acesa. Manter sua alegria sempre presente. Não porque as circunstâncias são perfeitas, mas porque sua fonte é eterna. Não porque tudo está correndo como você planejou, mas porque você está conectado com aquele que tem o melhor plano para a sua vida. E então, tudo que você fizer prosperará. Não porque você é especial, mas porque você está no lugar certo, fazendo as coisas certas, pelos motivos certos, no tempo certo. Você estará vivendo uma vida de propósito, uma vida que tem significado, uma vida que glorifica o nome do Senhor. O salmista termina com uma declaração que deveria nos fazer para refletir. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá a dois caminhos. Apenas dois. Um leva à vida, outro leva à destruição. Um é estreito, mais seguro. Outro é largo, mais perigoso. Um é difícil no início, mas glorioso no final. Outro é fácil no início, mas amargo no final. Você está em qual caminho hoje?
E se você não está no caminho certo, você quer fazer a mudança necessária. Você quer sair da superficialidade e entrar na profundidade. Você quer deixar de ser palha e se tornar árvore. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo, é uma escolha diária. É uma decisão que você toma a cada manhã quando acorda. É um compromisso que você renova a cada momento de pressão. É uma fidelidade que você demonstra, principalmente quando ninguém está vendo. Mas quando você toma essa decisão, quando você escolhe esse caminho, quando você se permite ser transplantado por Deus, sua vida muda de categoria. Você deixa de ser uma pessoa que luta para sobreviver espiritualmente e se torna alguém que floresce sobrenaturalmente. Você deixa de depender de recursos limitados e passa a ter acesso a provisões ilimitadas. Você para de viver na ansiedade das estações e começa a viver na confiança de que Deus cuida de você em todas as estações. Você abandona a insegurança de quem não sabe se vai resistir à próxima tempestade e abraça a certeza de quem está enraizado na rocha eterna nos comentários. Compartilhe conosco em que área da sua vida você mais precisa se tornar árvore em vez de palha. Onde você sente que precisa de raízes mais profundas, que conselhos ímpios você precisa parar de seguir. Vamos orar uns pelos outros e nos fortalecer na caminhada. Senhor, diante da clareza da Tua palavra, nós nos humilhamos, reconhecendo que nem sempre temos vivido como árvores plantadas junto ao Teu rio. Muitas vezes permitimos que nossa vida se tornasse superficial, que nossas raízes ficassem rasas, que nossa dependência de Ti se tornasse casual em vez de constante. Perdoa-nos por termos seguido conselhos que não vinham do Teu coração. Perdoa-nos por termos parado em caminhos onde Tua presença não era bem-vinda. Perdoa-nos por termos nos assentado em conversas onde Teu nome era tratado com desrespeito. Perdoa-nos por termos tratado Tua palavra como obrigação em vez de prazer, por termos lido apenas por cumprir um protocolo religioso em vez de buscar um encontro real contigo, por termos vivido de aparência em vez de substância. Hoje nós clamamos, transplanta-nos, Senhor. Se estamos em solo raso, nos tire de lá. Se estamos longe da fonte, nos aproxime. Se estamos vivendo como palha, nos transforme em árvore. Queremos raízes profundas que se estendam até o Teu coração. Desperta em nós fome verdadeira pela Tua palavra. Que ela não seja apenas letra que lemos, mas vida que nos alimenta. Que não seja apenas conhecimento que acumulamos, mas sabedoria que nos transforma. Que ela se torne nossa alegria diária, nosso consolo nas dificuldades, nossa direção nas decisões. Ensina-nos a meditar de dia e de noite, no silêncio da madrugada e no barulho do dia, na paz dos momentos bonitos e na angústia dos momentos difíceis. Que Tua palavra seja nossa companhia constante, nossa música de fundo, nossa encorajagem em todas as estações. Faz-nos frutificar no tempo certo, Senhor. Não no nosso tempo apressado, mas no Teu tempo perfeito. Dá-nos paciência para esperar o desenvolvimento que vem de Ti. Guarda-nos da ansiedade de forçar resultados antes da hora. Ensina-nos a confiar que quando for o momento, o fruto virá naturalmente. Que nossas folhas nunca murchem, Pai. Que nossa esperança nunca se desfaça. Que nossa fé nunca esmoreça. Que nossa alegria nunca dependa de circunstâncias externas, mas sempre flua da fonte interna, que é a Tua presença em nós. Faz prosperar tudo o que fizermos, não segundo os padrões do mundo, mas segundo o Teu coração. Que nossos relacionamentos reflitam Teu amor. Que nosso trabalho carregue Tua excelência. Que nossos sonhos estejam alinhados com Teus propósitos. Que nossa vida inteira seja um testemunho do que acontece quando alguém escolhe ser plantado por Ti. Livra-nos de sermos como palha, Senhor. Livra-nos da superficialidade que impressiona os homens, mas não toca o céu. Livra-nos de viver de aparências que não resistem ao primeiro vento forte. Dá-nos substância, dá-nos peso de glória. Nos dá-nos firmeza de eternidade, quando vier o juízo, quando Tu pesares as obras, quando Tu separares o joio do trigo. Que sejamos encontrados entre os justos, não porque fomos perfeitos, mas porque fomos fiéis. Não porque nunca erramos, mas porque sempre voltamos. Não porque somos grandes, mas porque fomos plantados pelo grande jardineiro. Conhece nosso caminho, Senhor. Acompanha nossos passos, dirige nossas escolhas, guarda-nos de trilhas que levam à destruição. Mantém-nos no caminho estreito que conduz à vida. E quando formos tentados a sair da rota, que Tua palavra seja nossa bússola. Que Teu Espírito seja nosso guia. Que Teu amor seja nossa motivação. Que cada dia sejamos mais árvore e menos palha, mais enraizados e menos superficiais, mais constantes e menos volúveis, mais firmes e menos abaláveis. Até que nossa vida seja um jardim onde Tu mesmo te deleitas em passear, onde Tu encontras os frutos que sempre desejaste ver em Teus filhos. Nós Te pedimos e Te entregamos nossa vida hoje.
para que tu faças em nós e através de nós tudo aquilo que sonhaste, desde antes da fundação do mundo, em nome de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração hoje, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir sobre a diferença entre ser árvore e ser palha. Alguém que precisa entender que há uma fonte disponível, que há uma escolha a ser feita. Quem aqui é um jardineiro que ainda quer plantar vidas junto ao seu rio? Deixe nos comentários qual foi a frase que mais impactou você hoje. Conte-nos como Deus tem falado ao seu coração através desta reflexão. E principalmente, nos diga, você quer ser transplantado hoje? Você quer permitir que Deus te plante onde você realmente pertence? Existe algo profundamente libertador em descobrir que não precisamos mais viver como palha, que não precisamos mais ser levados por qualquer vento de circunstância e não precisamos mais construir nossa vida em fundamentos que podem desmoronar a qualquer momento. Deus nos oferece uma existência enraizada, é firme, constante, frutífera, mas isso exige renúncia. Exige que digamos, não há muitas coisas que o mundo diz sim. Exige que escolhamos caminhos que podem parecer mais difíceis no início, mas que nos levam a destinos eternos. Exige que troquemos o aplauso dos homens pela aprovação de Deus, que troquemos a aceitação dos grupos pelo conhecimento do Senhor. A árvore plantada junto ao rio não se preocupa se as outras plantas ao redor a invejam ou a criticam. Ela não perde tempo tentando provar que está no lugar certo. Ela simplesmente bebe da fonte, estende suas raízes cada vez mais fundo, cresce na direção do sol e produz o que deve produzir quando deve produzir. Sua segurança não está em ser compreendida pelas outras plantas. Sua confiança não depende de ser elogiada pelo jardim. Sua paz não vem de ser aceita pelo ambiente. Sua força vem de estar conectada à fonte certa, plantada pelo jardineiro certo, crescendo segundo o projeto certo. E quando as estações difíceis chegam, quando outras plantas começam a amarelar e murchar, quando o calor do verão espiritual testa a resistência de cada vida, a árvore plantada por Deus permanece verde. Não porque ela é especial em si mesma, mas porque ela está conectada a uma fonte que nunca falha. Suas folhas permanecem viçosas porque ela não depende de condições externas para sua vitalidade. Ela tem acesso a recursos internos, sobrenaturais, eternos. Ela aprendeu a beber de águas que correm profundas, mesmo quando a superfície parece seca. E então vem o fruto, no tempo certo, da maneira certa, com o sabor certo. Fruto que alimenta, que nutre, que abençoa não apenas a própria árvore, mas todos ao seu redor. Fruto que carrega dentro de si a capacidade de gerar novas árvores, de multiplicar a bênção, de perpetuar a vida. Assim é a vida de quem escolheu ser plantado por Deus. Ela não apenas prospera, ela multiplica a prosperidade. Ela não apenas é abençoada, ela se torna uma bênção. Ela não apenas recebe vida, ela gera vida onde quer que vá. Tudo que ela faz prospera, porque é uma unção, uma direção, uma presença que acompanha cada projeto, cada sonho, cada iniciativa. Não é sucesso forçado, é bênção natural. Não é conquista manipulada, é colheita divina. Não é resultado fabricado, é fruto genuíno de uma vida alinhada com o céu. Mas olha o contraste. Os ímpios são exatamente o oposto. Eles podem até ter momentos de aparente sucesso, podem até acumular recursos, reconhecimento, influência. Podem até parecer que estão prosperando mais do que os justos, mas é prosperidade de palha. É sucesso superficial, é conquista sem raiz. E quando o vento sopra, quando a pressão chega, quando as dificuldades aparecem, toda essa construção se desfaz, porque não estava alicerçada em fundamento sólido, porque não estava conectada à fonte verdadeira. Porque era apenas aparência, sem substância. A palha pode voar alto quando o vento está forte, mas ela nunca controla para onde vai. Ela é levada, não lidera. Ela é movida, não escolhe a direção. Ela depende de forças externas para qualquer movimento, e essas mesmas forças podem destruí-la a qualquer momento. Assim são as vidas que não estão plantadas em Deus. Elas podem parecer dinâmicas, podem até parecer livres, mas na verdade são escravas das circunstâncias. Sobem quando as condições são favoráveis, descem quando o ambiente muda. Não tem estabilidade interior, não tem recursos próprios, não tem ancoragem espiritual. Por isso, quando chegar o dia do juízo, quando Deus avaliar cada vida, quando Ele separar o que tem valor eterno do que é temporário, os ímpios não conseguirão permanecer. Eles serão como palha assoprada pelo vento da justiça divina. Serão removidos, dispersados, descartados. E na assembleia dos justos, na congregação eternal, dos que foram conhecidos por Deus, só estarão aqueles que realmente pertencem a Ele, não aqueles que apenas falaram a linguagem religiosa correta, mas aqueles que viveram uma vida verdadeiramente espiritual, não aqueles que impressionaram multidões, mas aqueles que agradaram ao coração do Pai.
O Senhor conhece o caminho dos justos. Essa é nossa segurança. Essa é nossa paz. Não importa se o mundo nos entende ou não. Não importa se recebemos reconhecimento, humano ou não. Não importa se nossa vida parece impressionante aos olhos da sociedade ou não. O que importa é que Deus nos conhece. Ele sabe onde estamos. Ele acompanha nossa jornada. Ele cuida do nosso caminho. E isso é suficiente. É mais do que suficiente. Porque ser conhecido por Deus é a maior honra que existe. É a segurança mais sólida que podemos ter. É a companhia mais preciosa que podemos desfrutar. É a garantia mais confiável de que nossa vida tem significado, propósito e destino glorioso. Hoje, enquanto ainda há tempo. Enquanto a porta da graça ainda está aberta, faça sua escolha. Que tipo de vida você quer viver? Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de legado você quer deixar? Você quer ser alguém que é levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer moda espiritual, por qualquer filosofia da época? Ou você quer ser alguém firme, constante, enraizado na verdade eterna de Deus? Você quer viver dependendo de recursos que podem acabar, de relacionamentos que podem desapontar, de conquistas que podem ser perdidas? Ou você quer viver conectado à fonte que nunca seca, ao amor que nunca falha, às promessas que nunca se quebram? Você quer ser palha que impressiona por um momento, mas é esquecida rapidamente? Ou você quer ser árvore que permanece através das gerações, que abençoa muito além da sua própria existência, que deixa frutos que continuam alimentando vidas, mesmo depois que você não está mais aqui? A escolha é sua, mas saiba que sua escolha de hoje determinará não apenas seu amanhã, mas sua eternidade. Deus está estendendo sua mão para você. Ele quer te plantar junto ao seu rio. Ele quer te dar raízes profundas. Ele quer te fazer frutificar de uma maneira que glorifique seu nome e abençoe seu reino. Não deixe essa oportunidade passar. Não adie essa decisão. Não continue vivendo na superfície quando Deus está oferecendo profundidade. Não continue sendo palha quando você pode ser árvore. Permita que hoje seja o dia em que sua vida muda de categoria, de direção, de fundamento. Permita que hoje seja o dia em que você para de andar segundo conselhos ímpios e começa a caminhar na sabedoria que vem do alto, que você para de se deter em caminhos que levam para longe de Deus e escolhe trilhas que levam para mais perto do coração do Pai. Que você se levanta da roda dos escarnecedores e se assenta aos pés de Jesus para aprender dele. Que hoje seja o dia em que você descobre prazer real na palavra de Deus. Não prazer forçado, mas prazer genuíno. O tipo de prazer que nasce quando você entende que cada promessa foi escrita pensando em você, que cada versículo carrega vida para a sua situação específica, que cada página da Bíblia é uma carta de amor pessoal do Criador para a sua criação. Comece a meditar de dia e de noite. Carregue a palavra no seu coração como quem carrega o perfume mais precioso. Deixe que ela impregne seus pensamentos, suas conversas, suas decisões, seus sonhos. Permita que ela se torne a lente através da qual você enxerga todas as situações da vida. E então observe como Deus começa a te transformar, como Ele aprofunda suas raízes, como Ele fortalece sua estrutura, como Ele prepara você para as estações que estão por vir, como Ele desenvolve em você a capacidade de permanecer firme quando outros são abalados. Você começará a perceber que não precisa mais se desesperar em cada dificuldade. Não precisa mais entrar em pânico em cada situação inesperada. Não precisa mais viver na ansiedade de quem não sabe se vai conseguir superar o próximo desafio. Porque você terá descoberto que está conectado a uma fonte que nunca para de fluir. E quando chegarem os momentos de dar fruto, você não precisará forçar nada. Os frutos aparecerão naturalmente. O amor brotará espontaneamente. A paz fluirá sem esforço. A paciência se manifestará automaticamente. A bondade transbordará, sem que você precise lutar para ser bom, porque tudo isso será o resultado natural de uma vida conectada à fonte certa. As pessoas ao seu redor começaram a perceber que há algo diferente em você. Não porque você está tentando impressionar, mas porque você está sendo transformado. Não porque você está fazendo força para parecer espiritual, mas porque você está sendo espiritualizado de dentro para fora, e você entenderá o que significa ter tudo prosperando em suas mãos. Não no sentido de que tudo será fácil, mas no sentido de que tudo terá propósito. Suas dificuldades te fortalecerão em vez de te destruir. Seus desafios te aproximarão de Deus. Em vez de te afastar, suas lágrimas se tornarão irrigação para um crescimento mais profundo. Você descobrirá que estar plantado por Deus significa ter segurança em todas as estações. No verão da bênção e no inverno da provação, na primavera dos novos começos e no outono dos finais necessários. Em todas as estações, você permanecerá verde vivo, esperançoso, porque sua vida não depende do clima externo,
mas da fonte interna. E um dia, quando esta vida terminar, quando formos chamados à presença do Senhor, não seremos como palha dispersada pelo vento do juízo. Seremos como árvores que resistiram ao teste do tempo, que permaneceram fiéis através das estações, que produziram frutos, que glorificaram o nome do Senhor. Seremos conhecidos por Ele, reconhecidos como filhos que escolheram o caminho certo, abraçados como servos que foram fiéis no pouco para serem confiados com muito, recebidos na Assembleia dos Justos, porque nossa vida foi uma demonstração prática de que vale a pena servir ao Deus vivo. Então hoje, neste momento, enquanto você ainda pode escolher, enquanto a graça ainda está disponível, enquanto o convite ainda está sendo feito, diga sim para Deus. Diga sim para ser transplantado. Diga sim para ter raízes profundas. Diga sim para uma vida de substância. Em vez de superfície, ore agora mesmo. Abra seu coração. E permita que Deus comece este trabalho de transformação em você. Permita que Ele te plante onde você precisa estar. Permita que Ele te conecte à fonte que você precisa para florescer. Permita que Ele faça de você a árvore que Ele sonhou quando pensou em criar você. Sua vida pode mudar a partir de hoje. Seus próximos anos podem ser completamente diferentes dos anos que passaram. Você pode sair da categoria de palha e entrar na categoria de árvore plantada pelo próprio Deus. Mas isso depende da sua escolha, agora, da sua decisão neste momento. A sua entrega nestas próximas palavras que você vai dirigir ao Pai. Não deixe que este momento passe sem uma resposta do seu coração. Deus está falando com você através desta palavra. Ele está oferecendo uma nova vida, uma nova categoria de existência, uma nova maneira de viver. Glorifica seu nome e abençoa seu reino. Aceite este convite. Permita que hoje seja o dia do seu transplante espiritual. Em nome de Jesus, amém.